O calor úmido da manhã de segunda-feira já pesava sobre a cidade quando Ricardo estacionou o carro na frente do hortifruti do bairro. Estava atrasado para mais uma reunião no escritório, mas precisava comprar frutas, uma promessa que havia feito à filha adolescente que morava com a ex-esposa. Pelo menos isso eu posso fazer direito, murmurou para si mesmo, ajeitando a gravata no espelho retrovisor. O estabelecimento era pequeno, com aquele cheiro característico de frutas maduras e pão fresco que vinha da padaria ao lado. Cestas de vime transbordavam laranjas, bananas e maçãs, enquanto o dono, seu Miguel, organizava os produtos com o cuidado de quem conhecia cada cliente pelo nome. Ricardo pegou uma sacola e começou a escolher as frutas quando ouviu uma voz suave, quase sussurrando para alguém. «Espera só um pouquinho, meu amor. A mamãe vai ver o que consegue». Ele virou-se discretamente e viu uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, de cabelos castanhos presos em um coque simples. Vestia uma blusa branca meio desbotada e uma saia jeans que já conhecia melhores dias. A seus pés, uma menina de uns 5 anos segurava a barra da saia com uma das mãos, enquanto a outra acariciava uma boneca de pano surrada. A mulher estava no balcão, separando moedas com cuidado matemático. Ricardo pôde ver suas mãos trêmulas contando cada centavo, reorganizando as pilhas de moedas como quem resolve um quebra-cabeça de sobrevivência. «Bom dia, Patrícia», disse seu Miguel com um sorriso gentil. «O que vai ser hoje?» «Bom dia, seu Miguel», ela respondeu forçando um sorriso. «Preciso de umas frutas para a Júlia. Ela está meio sem apetite esses dias». Ricardo observou a menina. Ela era magra demais, com aquela palidez que só a fome prolongada causa. Seus olhos grandes e curiosos exploravam o ambiente, mas havia uma quietude nela que não era natural para uma criança da idade. «Tenho umas bananas bem docinhas hoje», ofereceu seu Miguel. «E as maçãs estão em promoção». Patrícia contou as moedas mais uma vez. «Quanto fica 1 quilo de banana e meio quilo de maçã?» R$ 7,50. Ela suspirou quase imperceptivelmente e recontou o dinheiro. «Eu tenho 6,20. Dá para ser só as bananas?» «Claro, minha filha. Mas que tal eu colocar algumas maçãs também? Considere um desconto especial». «Não, seu Miguel. Não precisa. Só as bananas mesmo». Ricardo sentiu algo apertar no peito. Havia algo na dignidade daquela mulher, na forma como ela sorria enquanto engolia o orgulho, que o transportou instantaneamente para sua própria infância. Ele se viu com 7 anos, ao lado da mãe, em um mercado parecido, vivendo a mesma cena décadas atrás. Sua mãe, Maria, também contava moedas assim. Também sorria do mesmo jeito quando tinha que abrir mão de algo para ele. Também carregava aquele cansaço nos ombros que só quem luta sozinha conhece. «Mamãe, posso pegar uma maçã?» perguntou Júlia baixinho. «Hoje não, meu amor. Mas amanhã a mamãe tenta, tá bom?» A menina apenas assentiu, sem chorar, sem insistir. Uma aceitação que doía de ver. Ricardo sentiu as pernas trêmulas. Pagou rapidamente suas compras e saiu da loja, mas não conseguiu sair de perto. Ficou encostado no carro, fingindo mexer no celular, observando através da vitrine. Patrícia saiu com a filha e uma sacola pequena com algumas bananas. Elas caminharam devagar pela calçada, a menina ainda segurando a barra da saia da mãe. Ricardo as viu pararem em frente a uma farmácia, onde Patrícia apontou os remédios na vitrine e explicou algo para a filha. Ele não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça durante todo o dia. Nas reuniões, nas apresentações, nos almoços executivos, ali estava Patrícia contando moedas. Ali estava Júlia, aceitando que não haveria maçã hoje. Naquela noite, Ricardo ligou para a filha. «Pai, você está bem? Sua voz está estranha». «Estou sim, Camila. Só pensando na vida. O que aconteceu? Você se lembra da vovó Maria? De como ela era forte?» «Claro. Por que você está perguntando isso?» «Hoje eu vi uma mulher que me lembrou muito dela. E me lembrei de como éramos quando você era pequena, antes de eu conseguir me estruturar». Houve um silêncio do outro lado da linha. «Pai, você quer conversar sobre isso pessoalmente?» «Quero sim, filha. Quero muito».
3 dias se passaram, mas Ricardo não conseguia esquecer a cena do hortifruti. Havia algo naquela mulher. Talvez a coragem silenciosa, talvez a forma como protegia a filha sem amargar-se, que o fazia questionar suas próprias prioridades. Na quinta-feira, ele decidiu voltar ao estabelecimento. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade inexplicável de saber como estavam. O hortifruti estava mais movimentado que na segunda-feira. Algumas senhoras escolhiam verduras enquanto conversavam sobre a novela da noite anterior. Seu Miguel atendia com a mesma paciência de sempre. Ricardo fingiu examinar os tomates quando ela apareceu. Patrícia entrou com Júlia pela mão, cumprimentou seu Miguel e dirigiu-se à seção de frutas. Hoje ela tinha um pouco mais de dinheiro, porque Ricardo a viu pegar bananas, maçãs e algumas laranjas. Hoje pode escolher uma fruta que você mais gosta, disse ela para a filha. Os olhos de Júlia se iluminaram. Ela apontou para as uvas verdes. Essa é cara, meu amor. Que tal uma maçã bem vermelha? Tá bom, mamãe. Ricardo observou a cena por alguns minutos. Havia algo hipnotizante na forma como Patrícia interagia com a filha. Sempre com paciência, sempre explicando, sempre transformando limitações em escolhas. Quando elas terminaram as compras e se dirigiram ao caixa, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Aproximou-se de seu Miguel e disse baixinho: Quero pagar a conta delas. Da Patrícia? Sim, mas não quero que ela saiba que fui eu. Seu Miguel hesitou. Você tem certeza? Tenho. E se ela perguntar? Invente alguma coisa. Diga que foi um desconto especial, uma promoção. Qualquer coisa. Patrícia chegou ao caixa com suas compras. Seu Miguel calculou tudo. R$10,40. Ela abriu a carteira, mas seu Miguel rapidamente disse: esqueci de mencionar. Hoje estamos com uma promoção especial para clientes frequentes. Fica só R$6. Ricardo viu a confusão no rosto dela. Promoção? Sim. Coisa da gerência. Você sempre vem aqui, então. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Obrigada, seu Miguel. Antes de sair, ela se virou para a filha. Viu só? Às vezes as coisas dão certo quando a gente menos espera. Ricardo pagou a diferença e saiu logo depois, mas não antes de ouvir Júlia dizer: Mamãe, posso comer a maçã agora? Pode sim, meu amor. Pode sim. Antes da história continuar, me diga, de onde você está lendo agora? Se essa história tocar seu coração, curta, compartilhe e acompanhe nossas próximas histórias. Aqui, cada gesto importa. Ricardo voltou ao hortifruti na semana seguinte, desta vez com uma desculpa melhor preparada. Disse para si mesmo que precisava comprar ingredientes para um jantar, embora há anos não cozinhasse em casa. Patrícia estava lá, como ele esperava secretamente que estivesse. Ela examinava os preços dos produtos com aquela atenção meticulosa que se torna instintiva quando cada centavo importa. Dessa vez, Ricardo se aproximou. Com licença, disse ele, fingindo procurar algo. Você sabe se as laranjas estão doces? É para fazer um suco. Ela o olhou com uma expressão cautelosa, mas respondeu: Essas daqui estão boas. Comprei ontem e fiz suco para minha filha. Obrigado. Sou meio perdido com frutas. Acontece. Ela sorriu brevemente e voltou às suas compras. Ricardo pegou algumas laranjas e continuou fingindo escolher outros produtos, observando discretamente como ela interagia com Júlia. A menina hoje estava um pouco mais animada, contando para a mãe sobre algo que havia acontecido na escola. A tia disse que meu desenho foi o mais bonito da turma, dizia Júlia, balançando a boneca de pano. Sério? Que desenho você fez? Uma casa com jardim e tem uma árvore de frutas no quintal. Patrícia sorriu, mas Ricardo percebeu uma sombra de melancolia em seus olhos. Que lindo, meu amor. Guarda bem esse desenho para mostrar para a mamãe em casa. Quando chegaram ao caixa, Ricardo estava logo atrás delas na fila. Ouviu Patrícia perguntar a seu Miguel sobre possíveis trabalhos no bairro. Conhece alguém que precise de diarista? Ou de alguém para cuidar de casa? Vou ficar de olho, Patrícia. Qualquer coisa eu te aviso. Obrigada, seu Miguel. Você sempre foi muito gentil. Ricardo pagou suas compras e saiu, mas não conseguiu parar de pensar na conversa.
Naquela noite, ele fez algo que não fazia há anos. Pesquisou na internet sobre trabalhos de limpeza e cuidados domésticos no bairro. Encontrou alguns anúncios e teve uma ideia. Ligou para a empresa de limpeza que cuidava do seu escritório. Fernanda, sou Ricardo. Tenho uma indicação de uma pessoa muito confiável para trabalhos de limpeza residencial. Que bom. Estamos precisando de gente. Pode passar os dados? Na verdade, eu não tenho os dados dela ainda, mas posso conseguir. Ela é uma pessoa muito responsável, tenho certeza. No dia seguinte, Ricardo voltou ao Hortifruti. Desta vez, armou coragem para uma conversa mais longa. Desculpe incomodar novamente, disse ele, se aproximando de Patrícia. Ouvi você perguntando sobre trabalho ontem. Acontece que conheço uma pessoa que coordena serviços de limpeza. Se você tiver interesse, posso passar seu contato. Ela parou de escolher as frutas e o encarou diretamente. Você me ouviu ontem? Desculpe, não foi intencional. Estava na fila atrás de vocês. E por que você se interessaria em ajudar? Ricardo sentiu o coração acelerar. Porque eu sei como é. Já passei por isso. Por isso como? Contar moedas, escolher entre uma fruta ou outra, explicar para uma criança por que não pode ter algo que ela quer. Patrícia o estudou por um momento. Você tem filhos? Tenho uma filha. Ela está crescida agora. Mas houve uma época... Entendo. Ela hesitou. Que tipo de trabalho é? Limpeza residencial. Pagam bem, pelo que sei. Pessoas confiáveis. Você pode me passar o contato? Ricardo anotou o número de Fernanda em um papel. Só mencione que Ricardo indicou. Ricardo, esse sou eu. Ele estendeu a mão. E você é... Patrícia. Ela apertou a mão dele brevemente. Obrigada. Não há de quê. Espero que dê certo. Quando ele estava saindo, ouviu Júlia perguntar: Mamãe, quem era aquele moço? Alguém que está tentando ajudar. Ele parece legal. Parece. Uma semana depois, Ricardo encontrou Patrícia no Hortifruti novamente. Dessa vez, ela o cumprimentou com um sorriso genuíno. Ricardo, consegui o trabalho. Conseguiu? Que bom. Comecei segunda-feira. São 3 casas por semana. Vai dar para melhorar muito nossa situação. Fico feliz por você. Júlia puxou a barra da saia da mãe. Mamãe, posso contar para ele? Contar o quê, meu amor? Que agora a gente pode comprar leite todo dia. Ricardo sentiu um aperto no peito. Que maravilha, Júlia. Você gosta de leite? Gosto. E a mamãe disse que talvez a gente possa comprar iogurte também. Júlia não precisa contar tudo, disse Patrícia corada. Está tudo bem, tranquilizou Ricardo. É bom saber que as coisas estão melhorando. Muito obrigada. Sério. Você não faz ideia do quanto isso significa. Eu faço ideia, sim, mais do que você imagina. Eles conversaram por alguns minutos enquanto faziam suas compras. Ricardo descobriu que Patrícia era formada em pedagogia, mas não conseguia trabalhar na área por falta de experiência comprovada. Sempre quis dar aulas, ela disse. Mas é difícil conseguir a primeira oportunidade. Você já tentou escola particular? Não tenho como pagar o curso de pós-graduação que eles exigem. É um círculo vicioso. Ricardo guardou essa informação. Naquela noite, ele pesquisou sobre cursos de extensão e especializações na área de educação. Encontrou algumas opções online e gratuitas. Na próxima vez que se encontraram, ele mencionou casualmente: Patrícia, você sabia que a Universidade Federal está oferecendo um curso de extensão gratuito para professores? Vi no site deles. Sério? Que tipo de curso? Educação infantil, totalmente online. Vi que as inscrições ainda estão abertas. Você procurou isso? Ricardo hesitou. Sim, pensei em você quando vi o anúncio. Por quê? Porque acho que você seria uma professora incrível. Qualquer um pode ver isso na forma como você conversa com a Júlia. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Você está sendo muito gentil comigo. Por quê? Porque alguém foi gentil comigo quando eu precisei. E porque acho que você merece. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Vejo como você cuida da sua filha. Vejo como você enfrenta as dificuldades sem perder a dignidade.
Vejo como você sorri mesmo quando as coisas estão difíceis. Você me observa? Ricardo corou. Desculpe, não quis dizer isso. É que... Está tudo bem. Eu também observo você. Observa? Você vem aqui toda semana no mesmo horário. Sempre compra as mesmas frutas. Sempre pergunta como estamos. Isso não é normal. Você está desconfiada de mim? Estou cautelosa. Tenho que ser. Entendo. Você tem razão de ser cuidadosa, mas eu prometo que não tenho segundas intenções. Então qual é sua intenção? Ricardo pensou por um momento. Acho que só quero ver vocês bem, sem querer nada em troca. Isso é estranho. Eu sei, mas é verdade. Patrícia o estudou por um longo momento. Você disse que tem uma filha? Tenho. Camila. Ela tem 16 anos. Vocês são próximos? Estamos tentando ser. Depois do divórcio ficou difícil. Há quanto tempo você é divorciado? 3 anos. E você? Júlia tem pai? Tem, mas ele não faz parte da nossa vida. Nunca fez. Sinto muito. Não precisa sentir, estamos bem assim. Vejo que estão. Júlia é uma menina muito especial. É minha vida inteira. Isso se vê. Quando eles se despediram naquele dia, Ricardo sentiu que havia algo diferente. Uma conexão mais profunda, baseada em entendimento mútuo, em vez de apenas compaixão. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova. Ricardo e Patrícia começaram a se encontrar regularmente no Hortifruti, sempre às terças-feiras pela manhã. Não era planejado, mas acontecia naturalmente. Júlia se acostumou com a presença dele e começou a contar histórias da escola. Ricardo descobriu que ela era uma criança brilhante, curiosa e carinhosa. Tio Ricardo, ela o chamou um dia. Você tem filhos? Tenho uma filha, mas ela já está grandinha. Igual a mim? Não, muito maior. Ela já é quase uma adulta. Você sente saudade dela? Sinto. Muito. Por que você não mora com ela? Patrícia interveio. Júlia, não é educado fazer perguntas pessoais. Está tudo bem, disse Ricardo. Eu não moro com ela porque às vezes os adultos precisam se separar. Mas isso não significa que não nos amamos. Igual o papai da Júlia? Perguntou a menina inocentemente. Júlia, repreendeu Patrícia, visivelmente constrangida. Não é igual, respondeu Ricardo gentilmente. Eu vejo minha filha sempre que posso, e ela sabe que eu a amo muito. Que bom. Toda criança precisa saber que é amada. A sabedoria da menina surpreendeu Ricardo. Você é muito inteligente, Júlia. A mamãe sempre diz isso. Ela diz que eu sou inteligente e corajosa. Sua mamãe tem razão. Durante essas conversas, Ricardo e Patrícia foram se conhecendo melhor. Ele descobriu que ela havia crescido com a avó, que sua mãe morrera quando ela era adolescente, que havia engravidado jovem e enfrentado a maternidade sozinha. Nunca me arrependi, ela disse um dia. Júlia me deu propósito. Você é uma mãe incrível. Tento ser, nem sempre é fácil. Imagino. Eu tive ajuda com minha filha e mesmo assim foi difícil. Qual é a parte mais difícil? Não decepcionar. Sempre tive medo de decepcioná-la. E você decepcionou? Ricardo hesitou. Acho que sim. Quando me divorciei, quando tive que me mudar, quando não consegui manter a família unida. Isso não é culpa sua, não é? Às vezes eu me pergunto se poderia ter feito diferente. Todos nós nos perguntamos isso. Mas você está aqui, se importando, tentando ser melhor. Isso conta. Você acha? Tenho certeza. Júlia já percebeu que você é uma pessoa boa. Criança não se engana com essas coisas. Um dia, Júlia perguntou se Ricardo queria almoçar com elas. Patrícia ficou constrangida, mas Ricardo aceitou o convite. A casa era pequena, mas organizada com muito carinho. Tudo ali falava de amor e cuidado, apesar da simplicidade. Júlia mostrou seus desenhos, seus brinquedos, seu quarto pequeno, mas aconchegante. Mamãe, posso mostrar para o tio Ricardo meu desenho da casa dos sonhos? Pode sim, meu amor. O desenho mostrava uma casa com jardim, exatamente como ela havia descrito no Hortifruti. Havia uma família de 3 pessoas, uma mulher, uma criança e um homem.
Quem são essas pessoas? Perguntou Ricardo. É a mamãe, sou eu e... Ela hesitou. É o papai que eu gostaria de ter. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho da panela fervendo na cozinha. Patrícia corou, mas não disse nada. É um desenho muito bonito, disse Ricardo, sentindo um nó na garganta. Você gostou mesmo? Gostei muito. Você desenha muito bem. Durante o almoço, eles conversaram sobre planos, sonhos e dificuldades. Ricardo contou sobre sua infância, sobre como sua mãe havia lutado para criá-lo sozinha. Ela deve ter sido muito forte, comentou Patrícia. Era, igual a você. Eu não me sinto forte. Mas você é. Todos os dias você é. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais, mas significativas. Patrícia se inscreveu no curso de extensão que Ricardo havia mencionado e descobriu uma paixão renovada pela educação. Ela estudava nas horas vagas, enquanto Júlia desenhava ao lado. Ricardo começou a participar mais ativamente da vida delas. Levava livros para Júlia, ajudava Patrícia com as tarefas do curso e lentamente se tornou uma presença constante em suas vidas. Você tem certeza de que quer se envolver tanto? Perguntou Patrícia certa tarde, enquanto Ricardo ajudava Júlia com um quebra-cabeça. Por que você pergunta isso? Porque você não tem obrigação nenhuma conosco. Você pode sair a qualquer momento. Posso mesmo. Mas não quero sair. E se você mudar de ideia? E se você mudar de ideia sobre mim? Eu perguntei primeiro. Ricardo sorriu. Não vou mudar de ideia. Vocês se tornaram importantes para mim. Importantes como? Como família. A palavra ficou no ar por um momento. Júlia continuou brincando, mas Ricardo viu que ela estava prestando atenção na conversa. Família? Repetiu Patrícia. Sim. Eu sei que é estranho. Eu sei que não foi planejado, mas é o que sinto. Ricardo, você não precisa dizer nada agora. Só quero que você saiba que estou aqui porque escolhi estar. Não por obrigação, não por pena, por escolha. Tio Ricardo, interrompeu Júlia. Você vai ficar para jantar? Se sua mãe deixar. Deixo, disse Patrícia baixinho. Sempre deixo. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Ricardo e Patrícia conversaram longamente. Ela contou sobre seus medos, suas inseguranças, sua dificuldade em confiar. Tenho medo de me acostumar com você, ela admitiu. Por quê? Porque se você for embora, não sei como vou explicar para a Júlia. Ela já se afeiçoou muito a você. E você? Eu também. Então por que você acha que eu vou embora? Porque todo mundo vai embora, uma hora ou outra. Nem todo mundo. Eu não vou. Como você pode ter certeza? Porque eu sei o que é ficar sozinho. Sei o que é ter medo de não ser suficiente. Sei o que é querer pertencer a algum lugar. E você pertence aqui? Quero pertencer, se vocês me deixarem. Deixamos, disse ela finalmente. Deixamos sim. A vida havia criado uma rotina aconchegante. Ricardo passava quase todas as tardes na casa de Patrícia, ajudando com as tarefas domésticas, brincando com Júlia, conversando sobre o futuro. Patrícia havia terminado o curso de extensão e conseguido uma vaga como professora assistente em uma escola particular. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Estou nervosa, ela disse na véspera do primeiro dia de trabalho. Vai dar tudo certo. Você nasceu para isso. E se eu não for boa o suficiente? Impossível. Você é uma educadora natural. Como você pode ter tanta certeza? Porque vejo como você ensina a Júlia. Vejo a paciência, o carinho, a dedicação. Qualquer criança seria sortuda por ter você como professora. No primeiro dia de trabalho, Ricardo buscou Júlia na escola e ficou com ela até Patrícia chegar. Quando ela entrou em casa, estava radiante. Como foi? Perguntou ele ansioso. Incrível! As crianças são lindas, a coordenadora é gentil e eu me senti útil. Realmente útil. Que maravilha! Tio Ricardo, disse Júlia, a mamãe vai ser a melhor professora do mundo. Tenho certeza disso. Naquela noite, eles comemoraram com um jantar especial. Júlia ajudou a preparar o bolo e Ricardo trouxe flores para Patrícia. Obrigada,
Ela disse, cheirando as flores. Por tudo. Não me agradeça. Você conquistou isso sozinha. Não sozinha. Nunca sozinha. Algumas semanas depois, Ricardo recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Era uma promoção significativa, uma oportunidade que ele havia esperado por anos. Ele não conseguiu contar para Patrícia e Júlia imediatamente. Ficou alguns dias carregando o peso da decisão sozinho. Você está estranho, observou Patrícia. Aconteceu alguma coisa? Preciso conversar com você. Sobre o quê? Sobre uma proposta de trabalho que recebi. Que tipo de proposta? Uma promoção, mas seria em São Paulo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia estava desenhando na mesa da cozinha, aparentemente alheia à conversa. É uma boa oportunidade? Perguntou Patrícia finalmente. É, muito boa. Então você deve aceitar. Não é tão simples assim. Por que não? Porque significaria deixar vocês. Ricardo, você não pode abrir mão da sua carreira por nossa causa. Não seria por obrigação, seria por escolha. Mamãe, interrompeu Júlia. O tio Ricardo vai embora? Talvez, meu amor. Ele recebeu uma oferta de trabalho muito importante. Mas ele não pode levar a gente junto? A inocência da pergunta tocou profundamente os dois adultos. Não é assim que funciona, Júlia, explicou Patrícia gentilmente. Por que não? Porque as coisas são complicadas. Não precisam ser, disse Ricardo. Não se vocês quiserem vir comigo. O quê? Patrícia, você poderia trabalhar em qualquer lugar. Júlia poderia estudar em qualquer lugar. E eu quero que vocês façam parte da minha vida. Oficialmente. Você está nos pedindo para nos mudarmos com você? Estou pedindo para vocês se casarem comigo, para nós formarmos uma família de verdade. A proposta de Ricardo deixou Patrícia em choque. Ela pediu tempo para pensar e ele respeitou. Durante uma semana, eles se viram normalmente, mas havia uma tensão não dita no ar. Júlia, percebendo que algo importante estava acontecendo, ficou mais quieta, mais observadora. Mamãe está triste? Ela perguntou a Ricardo certa tarde. Sua mamãe está pensando em coisas importantes. Sobre você ir embora? Sobre nós continuarmos juntos ou não? Eu quero que vocês continuem juntos. Eu também quero, Júlia. Muito. Então, por que é difícil? Porque às vezes os adultos têm medo de cometer erros. E você tem medo? Tenho. Tenho medo de não ser um bom pai para você. Tenho medo de não conseguir cuidar bem da sua mamãe. Mas você já cuida da gente. Cuido. Cuida sim. Você sempre pergunta se estamos bem. Você traz frutas quando a mamãe está triste. Você me ajuda com o dever de casa. Você abraça a gente quando precisamos. Você acha que eu seria um bom pai? Você já é meu pai, só não mora aqui. As palavras de Júlia ecoaram no coração de Ricardo. Naquela noite, ele conversou longamente com Patrícia. Ouvi o que você disse para a Júlia hoje. Ela começou. Sobre ter medo? Sobre ser pai para ela. É verdade. Tenho medo de não ser suficiente. Sabe o que me deixa com medo? O quê? Que você seja perfeito demais. Que eu não consiga retribuir tudo o que você faz por nós. Patrícia, você não precisa retribuir nada. Amor não é uma transação comercial. Não é? Não. É uma escolha diária de estar presente, de se importar, de construir algo juntos. E você escolheria isso? Todos os dias? Todos os dias. Sem hesitar. Mesmo sabendo que vai ser difícil às vezes. Principalmente sabendo que vai ser difícil às vezes. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Eu nunca pensei que poderia ter isso. Ter o quê? Uma família completa. Alguém que escolhesse ficar. Alguém que visse valor em mim e na Júlia. Vocês são o que há de mais valioso na minha vida. Mesmo? Você me ensinou a ser melhor. Júlia me ensinou a amar sem medo. Vocês me deram algo que eu nem sabia que estava procurando. O que era? Um lar. Um lugar onde eu pertencesse de verdade. Você pertence aqui, Ricardo. Sempre pertenceu. Então você aceita? Aceito me casar com você. Aceito construir uma família com você. Aceito ir para São Paulo com você. Tem certeza? Tenho. Mas com uma condição.
Qual? Que você me deixe ser sua parceira de verdade. Não a mulher que você salvou, mas a mulher que escolhe estar ao seu lado. Sempre foi assim que eu via você. Então vamos tentar. Vamos tentar. Na manhã seguinte, eles contaram a decisão para Júlia. Ela ficou em silêncio por um momento, depois correu para o quarto e voltou com o desenho da casa dos sonhos. Agora posso desenhar nossa família de verdade, ela disse pegando o lápis de cor. Como assim, meu amor? Perguntou Patrícia. Antes eu desenhava como eu queria que fosse. Agora posso desenhar como vai ser. Ricardo observou a menina desenhando com cuidado. Ela apagou o homem genérico que representava o pai dos sonhos e desenhou algo mais específico. Um homem com o sorriso de Ricardo, usando a camisa que ele sempre vestia nas terças-feiras. Pronto, ela disse, mostrando o desenho. Agora está certo. Está perfeito, disse Ricardo sentindo os olhos marejados. Tio Ricardo. Quer dizer, papai Ricardo? Sim? Você vai me levar para conhecer sua filha? Claro que sim. Ela vai amar você. E se ela não gostar de mim? Impossível, mas se por acaso ela demorar para se acostumar, a gente espera. Família verdadeira tem paciência. Igual você teve paciência conosco, igual eu tive paciência com vocês. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia simples, na presença de poucos amigos e da filha de Ricardo, Camila, que havia se encantado com Júlia desde o primeiro encontro. Pai, ela disse durante a festa, você está diferente. Diferente como? Mais feliz, mais completo. É assim que me sinto. Patrícia é especial. É muito especial. E Júlia vai ser uma irmãzinha incrível. Você não se importa? Me importo? Pai, eu estava esperando por isso há anos. Você merece ser feliz. Obrigado, filha. Obrigado você, por me mostrar que o amor pode acontecer de formas diferentes, mas sempre é bonito quando é verdadeiro. A mudança para São Paulo aconteceu gradualmente. Patrícia conseguiu uma vaga em uma escola excelente. Júlia se adaptou rapidamente à nova cidade e Ricardo descobriu que o sucesso profissional tinha um sabor completamente diferente quando compartilhado com uma família verdadeira. Um ano depois, eles voltaram ao antigo bairro para visitar seu Miguel no Hortifruti. Júlia, agora com 6 anos, correu para abraçar o vendedor que a conhecia desde pequena. Olha só quem apareceu! Exclamou seu Miguel. Como vocês estão? Estamos muito bem, respondeu Patrícia, segurando a mão de Ricardo. Muito bem mesmo. E a menina? Como está se adaptando na escola nova? Estou adorando, respondeu Júlia. E agora eu tenho uma irmã mais velha também. Sério? Que bom. É a Camila. Ela me ensina a fazer tranças no cabelo. Ricardo olhou ao redor do estabelecimento. Tudo continuava igual. O cheiro de frutas frescas, as cestas de vime, a organização cuidadosa de seu Miguel. Mas para ele, aquele lugar agora tinha um significado completamente diferente. Seu Miguel, disse ele, obrigado. Obrigado por quê? Por ter sido gentil com elas quando eu ainda não estava presente. Por ter cuidado. Ah, rapaz, não precisa agradecer. A Patrícia sempre foi uma pessoa especial. Qualquer um podia ver isso. Nem todo mundo consegue ver. Você conseguiu. Consegui. E mudou minha vida inteira. Enquanto faziam as compras, agora por prazer, não por necessidade. Ricardo observou Patrícia interagindo com Júlia. A menina estava contando sobre a escola nova, sobre os amigos que havia feito, sobre os planos para as férias. Mamãe, disse Júlia, posso pegar uvas hoje? Pode sim, meu amor. Pode pegar quantas quiser. Mesmo? Mesmo? Agora a gente pode. Ricardo sorriu. Não era apenas sobre ter condições financeiras para comprar uvas. Era sobre ter chegado a um lugar onde pode substituiu não pode. Onde abundância substituiu escassez. Onde certeza substituiu medo. Na saída do Hortifruti, Júlia segurou a mão dos 2 adultos. Papai Ricardo, ela disse. Você lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Você estava com sua boneca de pano. Eu ainda tenho ela. Mas agora ela não precisa mais ser minha única família. Não precisa mesmo.
porque agora eu tenho uma família grande, muito grande. E sabe o que eu mais gosto? O que você mais gosta? Que todo mundo escolheu ficar. Ninguém precisava, mas todo mundo quis. Patrícia apertou a mão de Ricardo. Ele apertou de volta. É verdade, disse ele. Todo mundo escolheu ficar. Quando chegaram ao carro, Ricardo olhou uma última vez para o hortifruti. Foi ali que tudo começou, com uma mulher contando moedas e uma criança que aceitava silenciosamente que não haveria maçã naquele dia. Agora, 3 anos depois, eles carregavam sacolas cheias de frutas, corações cheios de amor, e a certeza de que os melhores encontros da vida acontecem quando menos esperamos. Em que você está pensando? Perguntou Patrícia. Em como é engraçado o destino. Por quê? Porque eu entrei naquele hortifruti para comprar frutas para minha filha. E saí com uma família inteira. Você não saiu com uma família inteira. Não? Não, você ajudou a construir uma família inteira. Tijolo por tijolo, gesto por gesto, escolha por escolha. É uma maneira bonita de ver. É a maneira verdadeira de ver. Enquanto dirigiam de volta para casa, uma casa que agora era verdadeiramente deles, Ricardo pensou na primeira vez que viu Patrícia contando moedas. Naquele momento, ele havia tomado uma decisão simples: pagar por algumas frutas. Mas aquela decisão havia se desdobrado em 1000 outras decisões menores e maiores. A decisão de voltar no dia seguinte. A decisão de oferecer ajuda. A decisão de se importar verdadeiramente. A decisão de ficar quando seria mais fácil ir embora. E no final, todas essas decisões os levaram até ali. Uma família dirigindo para casa depois de comprar frutas, com uma criança no banco de trás cantarolando uma música da escola e 2 adultos no banco da frente que haviam aprendido que o amor mais bonito é aquele que nasce da escolha diária de construir algo juntos. Porque às vezes, mudar uma vida inteira começa com algo tão simples quanto perceber que alguém está contando moedas e decidir que isso importa.